Você sabia que uma simples garrafa plástica reciclada pode se transformar em uma camisa oficial da Copa do Mundo e gerar milhões para gigantes como Adidas e Nike? Hoje vamos entrar em uma enorme fábrica de produção e acompanhar toda a jornada que transforma uma garrafa descartada em uma moderna camisa esportiva. Vamos lá! Fase 1. Coleta, separação, limpeza e trituração do plástico reciclado. Tudo começa quando milhões de garrafas plásticas são descartadas em sistemas de reciclagem ao redor do mundo. O que para a maioria das pessoas é apenas uma embalagem vazia, para a indústria têxtil esportiva, representa o início de uma nova transformação. As garrafas chegam a centros especializados, onde passam por processos automatizados de triagem. Sensores, câmeras e equipamentos identificam os diferentes tipos de plástico. O material mais valorizado é o PET, utilizado na maior parte das garrafas de bebidas. Nessa etapa, também são removidas tampas, rótulos e qualquer componente que possa comprometer a qualidade do processo. Em seguida, as garrafas passam por uma lavagem industrial intensa, utilizando água quente e sistemas de limpeza capazes de eliminar resíduos de líquidos, sujeira e adesivos. Depois de limpas, elas são trituradas em pequenos fragmentos conhecidos como flocos de PET. Esses fragmentos ainda passam por novas etapas de purificação e separação para garantir o máximo de qualidade possível. Ao final da fase, enormes quantidades de PET limpo e uniforme estão prontas para seguir adiante. Embora ainda pareçam apenas pedaços de plástico, em breve se transformarão na matéria-prima das futuras camisas de futebol. Fase 2. Produção dos pellets, fibras e fios têxteis. Com os focos de PET preparados, começa uma transformação muito mais sofisticada. Primeiro, o material é cuidadosamente seco para eliminar qualquer vestígio de umidade, já que até pequenas quantidades de água podem afetar a qualidade do produto final. Depois, os flocos entram em grandes extrusoras, onde são aquecidos até derreter completamente. O plástico líquido passa por filtros especiais que removem partículas microscópicas e impurezas ressantes. Empresas como Nike e Adidas exigem controles extremamente rigorosos nesse estágio para garantir a qualidade das futuras fibras. Após a filtragem, o material é transformado em pequenos grânulos chamados pellets. Esses pellets servem como matéria-prima para a fabricação das fibras têxteis. Na etapa seguinte, eles são novamente derretidos e empurrados através de placas perfuradas chamadas fieiras. De cada pequeno orifício, surge um filamento extremamente fino, que ao esfriar, se transforma em uma fibra contínua. Essas fibras são esticadas por equipamentos especializados para aumentar sua resistência e durabilidade. Depois, milhares delas são agrupadas para formar os fios utilizados na fabricação dos tecidos esportivos. Ao final dessa fase, o plástico reciclado já não se parece mais com uma garrafa. Ele se transformou em fios tecnológicos, preparados para suportar as exigências do futebol profissional. Fase 3. Fabricação do tecido, tingimento, design e corte. Os fios produzidos seguem para enormes máquinas responsáveis pela fabricação do tecido esportivo. Dependendo das características desejadas, são utilizados diferentes padrões de tecelagem que melhoram a ventilação, a elasticidade ou a resistência. Em muitos casos, uma única camisa utiliza diferentes estruturas têxteis em áreas específicas para aumentar o conforto e o desempenho dos jogadores. Quando a Nike desenvolve uniformes para seleções como Brasil e Estados Unidos, ou quando a Adidas produz camisas para a Argentina, Espanha e Alemanha, equipes especializadas analisam cuidadosamente qual tipo de tecido deve ser utilizado em cada região da peça. Depois de pronto, o tecido passa pelo processo de tingimento, recebendo as cores características de cada seleção. O azul e branco da Argentina, o amarelo do Brasil, o azul da França ou os tons da Espanha precisam ser reproduzidos com extrema precisão e permanecer estáveis durante toda a vida útil da camisa. Em seguida, são adicionados escudos, números, gráficos e elementos exclusivos de cada uniforme. Modelos históricos, como a camisa usada por Lionel Messi no Catar, ou a de Neymar pela seleção brasileira, são resultado de meses de desenvolvimento e design. Por fim, o tecido é estendido sobre mesas automatizadas, onde sistemas computadorizados realizam cortes extremamente precisos. Mangas, golas, frente e costas são separadas e preparadas para a etapa de montagem. Fase 4. Costura e montagem das camisas.
Com todas as peças cortadas, começa a fase de montagem. Mangas, golas, painéis laterais e partes principais são unidos em linhas de produção que combinam máquinas industriais e profissionais especializados. Durante esse processo, reforços são adicionados em áreas estratégicas para aumentar a resistência e a durabilidade da peça. Alguns modelos também recebem costuras especiais que reduzem o atrito e aumentam o conforto durante os movimentos. Esse detalhe é especialmente importante para atletas como Mbappé ou Lamine Yamal, que dependem de uniformes leves, resistentes e que não limitem seus movimentos. Conforme avançam pela linha de produção, as peças de tecido passam a formar uma camisa totalmente funcional. Também são adicionadas etiquetas internas, códigos de identificação e instruções de lavagem. Nas versões oficiais de competição, são incorporados sistemas de autenticidade que ajudam a diferenciar produtos originais de falsificações. Ao final dessa etapa, as camisas já estão praticamente prontas, mas ainda precisam passar por rigorosos testes de qualidade. Fase 5. Controle de qualidade e testes de desempenho. Antes de serem aprovadas, todas as camisas passam por uma série de inspeções extremamente rigorosas. Cada peça é analisada em busca de defeitos nas costuras, cores, estampas, medidas ou acabamentos. Sistemas automatizados trabalham em conjunto com inspetores especializados para identificar qualquer irregularidade, por menor que seja. Mas a análise visual é apenas o começo. Amostras selecionadas passam por testes físicos que avaliam a resistência das costuras, a elasticidade do tecido, a estabilidade dimensional e a capacidade de suportar uso intenso. Alguns testes simulam lavagens repetidas, movimentos constantes e condições semelhantes às enfrentadas por atletas em treinos e partidas. Nike e Adidas possuem padrões próprios que muitas vezes ultrapassam as exigências mínimas da indústria. Uma camisa usada em uma Copa do Mundo ou vendida para milhões de torcedores não pode perder a cor, deformar-se ou comprometer o conforto durante uma partida de alta intensidade. Somente as peças que atendem a todos os critérios seguem para a próxima fase. As demais são retiradas do processo. Fase 6. Acabamentos finais e apresentação. Após serem aprovadas, as camisas entram na etapa de acabamentos finais. Embora já estejam praticamente concluídas, ainda passam por várias revisões antes de deixar a fábrica. Nessa fase, rugas são eliminadas, pequenos detalhes visuais são corrigidos e todos os componentes são conferidos novamente. Muitas fábricas utilizam sistemas de prensagem industrial e estabilização térmica para garantir que a peça mantenha sua forma definitiva. Os profissionais também verificam cuidadosamente cores, escudos, logotipos e demais elementos gráficos. Mesmo pequenas diferenças podem ser detectadas e corrigidas. Além da aparência visual, muitas camisas recebem tratamentos especiais que aumentam a maciez, o conforto e a capacidade de transpiração do tecido. Esses procedimentos ajudam a preservar as propriedades técnicas desenvolvidas durante toda a fabricação. Também são realizados testes adicionais para verificar a resistência de escudos, números, patrocinadores e demais elementos aplicados ao tecido. Ao final dessa etapa, a camisa apresenta exatamente a aparência que chegará ao consumidor. Seja a camisa da Argentina associada a Messi, a da França ligada a Mbappé, a do Brasil produzida pela Nike, ou qualquer outro uniforme oficial utilizado por seleções ao redor do mundo. Fase 7. Embalagem e preparação para distribuição. A última fase começa quando as camisas já passaram por todos os controles de qualidade. Apesar de parecer simples, essa etapa é fundamental para garantir que cada peça chegue em perfeitas condições ao destino final. Tudo começa com uma última inspeção, onde são verificados detalhes como etiquetas, estampas, uniformidade das cores e estado geral da peça. Até mesmo uma pequena dobra ou etiqueta mal posicionada pode exigir uma nova revisão. Depois de aprovadas, as camisas seguem para sistemas automatizados de dobragem, que garantem uma apresentação padronizada e facilitam o armazenamento e o transporte. Em seguida, recebem etiquetas comerciais, códigos de barras, informações de tamanho, número de lote e demais elementos de rastreamento. Graças a esses sistemas, empresas como Nike e Adidas conseguem identificar exatamente quando e onde cada peça foi produzida. Nos uniformes oficiais e edições especiais, também são adicionados sistemas extras de autenticação para combater falsificações.
Após serem etiquetadas, as camisas são embaladas individualmente em materiais protetores que ajudam a evitar danos causados por poeira, umidade ou manuseio durante o transporte. As unidades são então agrupadas por modelo, tamanho, cor e mercado de destino. As caixas são armazenadas em grandes centros logísticos, enquanto os envios são organizados para diferentes regiões do planeta. Parte da produção segue para lojas oficiais da Nike e Adidas em cidades como Madrid, Paris, Nova York, Buenos Aires e Tóquio. Outra parte é enviada para distribuidores, plataformas de comércio eletrônico e seleções nacionais. Países como Argentina, Brasil, Espanha, Alemanha, França e Estados Unidos recebem lotes destinados a treinamentos, concentrações e competições oficiais. Em alguns casos, as camisas passam antes por centros de personalização, onde recebem nomes, números e detalhes específicos dos jogadores. É nessa etapa que podem ser adicionados nomes como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Vinícius Júnior. Por fim, as caixas seguem viagem em caminhões, trens, navios ou aviões de carga. Algumas percorrem milhares de quilômetros antes de chegar ao destino final. E o mais impressionante é que tudo começou com uma simples garrafa plástica reciclada. Depois de passar por processos de limpeza, transformação, fabricação de fibras, produção de tecidos, costura, testes e distribuição, aquele material descartado se transforma em uma moderna camisa de futebol usada por atletas e torcedores em todo o mundo. É assim que são fabricadas as camisas oficiais da Copa do Mundo, a partir de plástico reciclado.